Olha, a Cup este ano faz 25 anos. Nossa, 25 anos é muito chão. Tem 25 anos aqui na nossa camiseta, tem no teto do carro. Eu, sinceramente, espero que os meus filhos possam, daqui 25 anos, estar vendo o pai lembrar disso. Corta aí que eu choro pra caralho. Sobre tantas outras pessoas que já correram, ou que estão aqui desde o começo, que correm há tanto tempo. Os principais nomes que carimbaram o rally no Brasil participaram da Mitsubishi. Monomarca, botar 60 e poucos carros, acho que não existe no mundo isso daí. Mas a Mitch eu acho que é um sonho para todos os amantes do off-road, né? Se eu disser que é o melhor do nacional, ele já é bem óbvio, mas isso aqui tá com nível internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso videocast Eu Amo Live. Hoje a gente está com 3 convidados aqui super especiais, vocês vão adorar o programa. E estamos aqui no estúdio da Abelink, né? A Abelink, empresa do grupo 2Live, e a gente até inclusive aluga esse espaço aqui para quem precisar. Mas o bacana aqui é que hoje a gente vai falar de eventos esportivos. Vamos falar da Mitsubishi Cup, que já está fazendo 25 anos. E para isso, a gente traz aqui hoje o piloto Bruno, deixa eu falar certinho o seu nome, Bruno Van Enck. Esse mesmo. Perfeito. Piloto com mais de 30 anos no automobilismo, mais de 6 anos de Meet Cup. E ele vai falar para vocês aqui logo mais, mas ele conheceu a Ayrton Senna. Esse é o segredinho dessa live de hoje. A gente também tem aqui com a gente o João. João Lopes é sócio-diretor da Ponto 25 Filmes, produtora mais 4x4 do Brasil. Eles acompanham vários eventos esportivos, inclusive os Sertões também, além da Mitsubishi Cup. E eles já fizeram vários eventos, ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Além dos dois, a gente tem o Daniel Neves, que é gerente comercial aqui na 2Live. Daniel vai estar contando um pouquinho para a gente também a experiência pela 2Live aqui de fazer essa parceria com a Ponto 25 durante a produção do Mitsubishi Cup. Bom, pessoal, para quem não sabe, a Mitsubishi Cup é o rally monomarca mais tradicional de velocidade da América Latina. A gente já fez aqui na 2Live 3 etapas da Cup desse ano. Faltam mais 4, são 7 ao todo. E eu queria começar passando a bola aqui para o Bruno, né, para ele falar um pouquinho da experiência dele, se apresentar também, né, falar quem ele é, né, para quem não o conhece ainda, e depois cada um dos convidados se apresentarem, por favor. Muito bem, eu sou o Bruno Van Enck, tenho, aí como você falou, mais de 30 anos no automobilismo, tenho 40, vou fazer 41 anos de idade, comecei bem pequenininho lá atrás no kart. Há 6 anos eu compito pela Mitsubishi Cup, fiz Sertões também, como você comentou. Como profissão, eu sou empresário, né? Eu tentei durante muito tempo que ser piloto fosse a profissão, mas eu tive que esperar um bom tempo aí para conseguir ter o meu próprio dinheiro e voltar a ser um hobby, mas que a gente leva muito a sério e acaba de todo jeito sendo trabalho, porque não existe automobilismo sem patrocínio, né? Então acaba sendo uma entrega de trabalho, então pode se dominar piloto profissional, né? Vai saber. Ele é empreendedor, né? Além de tudo. Além de piloto, empreendedor. A gente sabe como é que é a vida de empreendedor. Aqui a gente tem algumas fotos aí do Bruno aí no pódio, né? Você ganhou essas 6 etapas, é isso? Não, eu peguei... Isso foi uma montagem que eu fiz um tempo atrás, onde eu peguei uma foto para cada ano. Então aqui foi em 2018, meu primeiro contato com o carro de rally, Guiga Spinelli, que hoje é quem gera a categoria, dono da Spinelli Racing, maior campeão da história do Rally dos Sertões. Me deu a minha primeira instrução. Hoje somos grandes amigos, a gente fez Sertões juntos também disso, mas esse foi o meu primeiro contato com o carro de rally, ele me ensinando. Chegada no ano seguinte, em 2019, no Rally dos Sertões, aqui onde a gente fez 3º lugar. Em 2020, naquela época de pandemia, a gente teve... o campeonato ele foi mais enxuto, mas realmente competimos e por aí vai até 2023, o ano passado. Muito bom. E sua experiência com o Senna, quando que foi? Conta pra gente. Vai, já. Isso foi, Vamos matar a curiosidade do pessoal. Quando você falou, até tomei um susto, né? na chamada de conhecer. Então, isso foi
Uma foto que a gente tirou em 1991. Eu, assim como diversos outros pilotinhos do kart, fomos convidados para fazer alguns treinos, né, com Ayrton Senna na fazenda dele e depois para fazer um evento que até está saindo bastante hoje em rede social. Ele faz parte, inclusive, daquele DVD de tributo a Ayrton Senna, que era o seguinte: ele escolheu 20 pilotos entre 7 e 11 anos, que era uma categoria de base, para tentar passar um pouco de conhecimento. Isso era um projeto que ia durar mais tempo, para passar mais conhecimento, para que tivesse ali um sucessor. Não apenas para ele, né? Nessa época você tinha aí Fittipaldi, Piquet, Senna, todos eles na ativa, né? Época de ouro, né? Do automobilismo. 2 tricampeões e um bicampeão mundial. E aí ele fez um evento, ele chamou alguns outros pilotos profissionais na época, mas o grande lance era: como é que a gente tem pilotos tão feras no automobilismo, né? Bicampeões e tricampeões na ativa, e hoje você não sabe para onde começar. O Brasil é um ótimo produtor de pilotos, né? Não apenas, mas na base do kart, né? Não apenas para as categorias principais. A gente tem muito piloto bom, tem muita oportunidade aqui no Brasil. Então, era uma maneira, não tinha internet naquela época, de mostrar ao mundo como é que um jovem começava a carreira até chegar na Fórmula 1. E é um evento bem grande. Se você procurar no YouTube, esse evento na fazenda dele em Tatuí foi bem grande, com mídia. Ele andou num cadete conversível, que era o lançamento desse carro. Ele largou atrás de todo mundo. Foram 2 corridas, né? Um das crianças e do outro de quem já competia lá na época, que muita gente bacana lá. Tony Canaan correu, muita gente bacana. E aí foi um show, né? Eram as melhores kartistas do Brasil naquela época. O público não sabia o que era. Se não me engano, a Globo televisionou. Show do Chitãozinho e Chororó, Adriano e Galisteu para lá e para cá. Foi um evento incrível. A família dele recebendo todo mundo ali. Foi muito legal. Eu tive a honra de participar disso. Eu não sei só o porquê que eu fiquei segurando esse sorvete o tempo todo. E aí, eu também não sei quem é esse senhor que está aqui atrás. De vez em quando eu apago ele no Photoshop. Que foto, hein? Que honra essa lembrança. Pois é. Quem é que não é fã de Senna aqui no Brasil, Não né? existe. João, fala um pouquinho da Ponto 25. Como é que é? O que você faz? Só para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, eu sou sócio-diretor da Ponto 25 Filmes, uma produtora que atua aí principalmente no mundo 4x4 há pelo menos 10 anos, tá? O meu envolvimento pessoal com os Sertões vem desde 2004, estamos falando aí de 20 anos. E a gente sempre cobrindo as provas, tanto ao vivo quanto fazendo produção, produzindo filmes. Agora, em 2024, na verdade, em 2024, a gente começou essa parceria com a Atio Live e estamos felizes com a evolução que o trabalho teve quando a empresa chegou para trabalhar junto com a gente. E estamos aí para contar a história e contar um pouquinho da experiência que a gente tem com tantos anos cobrindo prova de rally, que é uma coisa bem específica. Obrigada, tanto o Bruno quanto você por terem aceito esse convite aqui. E aí, Daniel, fala um pouquinho o que você faz aqui na Tio Live e a gente já vai contar muita história, gente. Inclusive, os vídeos aí já estão rodando. Bom, prazer estar com vocês aqui. O meu trabalho aqui é criar essa ponte entre os clientes, em geral produtoras, como a Ponto 25 do João, e tentar desenvolver um projeto junto, entender o que ele precisa, o que ele faz e como nós, dentro do nosso portfólio de tecnologias, podemos ajudar. Então ele me trouxe um desafio, falou: olha, Dani, isso aqui é uma situação diferente, uma situação de rally que ocorre em fazendas, num ambiente mais desafiador, num ambiente até inédito, que a gente nunca sabe bem onde que vai ser antes, apresenta meio que na hora. E fomos desenvolvendo, conversando, entendendo qual a tecnologia, qual a metodologia que a gente usar, qual o tipo de equipamento, para garantir que a produção que o João faz possa ir ao vivo com segurança, com qualidade, estabilidade, que ele precisa estar tranquilo nessa parte para poder fazer a dele. A gente é acostumado a ver muito cobertura de provas de automobilismo em ambientes controlados. Isso eu considero uma coisa, hoje em dia, fácil de fazer. O que a gente faz é um pouco mais complicado, porque a gente tem um ambiente onde você não tem conectividade, então tudo você tem que criar do zero, desde a sua conectividade com a internet, para conseguir transmitir o seu sinal para chegar aonde ele tem que chegar, entendeu? Então, assim, por exemplo, Interlagos, você fala, Interlagos, você
cria uma rede ali, é São Paulo, você tem a rede 4G te ajudando. A gente trabalha com o que eu costumo falar com o resto de rede 4G das cidades vizinhas por onde está passando a prova. Então, é bem difícil, é um ambiente inóspito, mas a tecnologia das mochilas ajuda demais. Essa que é a grande verdade. A minha pergunta era exatamente essa, né? Acho que o Daniel já antecipou um pouquinho. Conta como surgiu essa parceria. Por que a Ponto 25 te procurou? E aí depois acho que João pode complementar também. Eu acho que foi no fim de dezembro do ano passado, a gente teve o primeiro contato. Quando ele me apresentou a primeira vez, eu compreendi, mas eu falei, não tinha entendido a dimensão do que ele estava precisando. Quando ele falou a primeira vez, eu falei, bom, ele está precisando de um live view para fazer uma transmissão, alguma coisa. Aí a coisa foi desenvolvendo, a gente foi aprofundando a conversa e entendi que ele tinha um desafio muito grande. Ele tinha, em geral, um circuito de aproximadamente 30 quilômetros, quase sempre em fazendas, né? Estrada de terra, longe da cidade, com essa questão da conectividade, que era o que ele estava procurando, e que a gente precisava ter, para a cobertura desse circuito, uma série de câmeras espalhadas, que devido ao tamanho, né, a dimensão do circuito, não tem como ser cabeadas, e que a gente tinha o desafio de trazer a imagem, o sinal de cada uma das câmeras para a central de operação dele. Ele precisa receber o sinal de cada uma delas, seja a câmera transmitindo o circuito, seja um drone, seja uma câmera on-board, seja um repórter, seja alguma outra câmera que esteja em algum deslocamento para cobrir algum evento ali factual que acontece. Quantas câmeras eram? Hoje a gente são 10 unidades Live View que estão com você. São 10 Live Views, só que a gente usa 9, uma fica de backup. Sendo que são 8 na cobertura, uma de backup e uma on-board dentro dos carros, né? Exato. Vamos falar sobre ela também. Essa é muito legal. Na verdade, assim, a gente, desde 2017, eu já trabalhei com 3 empresas que fornecem mochilas, Live Views, né? Mochilinks. Em 2017, nos Sertões de 2017, a gente era a produtora oficial que atendia os Sertões. E eles vieram com esse desafio para a gente de tentar começar a esboçar alguma coisa ao vivo nos Sertões, que é um pouquinho mais complicado ainda que a Mitsubishi Cup. A Mitsubishi Cup normalmente é no interior de São Paulo. Os Sertões a gente está falando de lugares com conectividade mais difícil ainda. Estamos falando do Nordeste lá para cima, a coisa complica um pouco mais. Então a gente realizou, eu diria que todo mundo usa a gente de testa de ferro, porque tem gente que fala, é a primeira vez que o rally é transmitido ao vivo. O primeiro rally transmitido ao vivo no Brasil foi feito pela Ponto 25 Filmes na Mitsubishi Cup. Por que eu digo isso? Porque o Sertões tentou fazer antes, mas ele não transmitia a prova, de dentro da prova. A gente foi a primeira produtora em 2020, agora, que encarou o desafio de fazer isso. Que é uma loucura, porque além de você transmitir a prova, problemas de conectividade, problema com equipamento por causa da poeira que os carros geram. É só você olhar aí, os carros passam, eles levantam uma poeira, entram para dentro das câmeras. As mochilas chegam bem sujas das etapas. Mochilas, chegam bem sujas. Você tem vários problemas, calor, sol, um monte de coisa que acontece. Você, além disso, tem a dinâmica que você tem que criar para contar uma prova de rally, que não é fácil de contar. No caso da Meet Cup, são 5 categorias, são 5 carros, são 5 tipos de carros, e eles andam um circuito de 30 km. Eu tenho 6 fontes de vídeo, que é o Drone Racer, um drone comum e 3 câmeras no chão. Contei 5. São 6, são 6. Então, como é que eu vou espalhar isso para transmitir uma prova de rally? Como é que as pessoas vão entender? Esse é o raciocínio inicial que você tem que fazer. Não adianta eu espalhar elas pelo meio da prova, porque eu vou ter um carro passando aqui. Se eu espalhar uma câmera no quilômetro 1, a segunda no quilômetro 3, a terceira no 12, a quarta no 22, o que vai acontecer? Eu vou ter carros passando a esmo sem eu conseguir contar história nenhuma. Então a gente criou uma forma de fazer isso. A gente posiciona todas as nossas câmeras em sequência no final da prova. Então eu tenho o carro passando pelas câmeras, pelo meu Drone Racer, por todas as minhas câmeras. Logo na sequência ele chega no Cadeira, que é o nosso repórter em campo, que entrevista o piloto. Então você consegue fazer ali um mini storytelling da prova
e consegue que assim as pessoas consigam entender mais ou menos a dinâmica, que é uma dinâmica super complicada. Deixa eu contar uma história em torno disso. No rally, você não tem carros andando um ao lado do outro, então você não vai ver nenhuma ultrapassagem. Os carros, eles largam a cada 1 minuto e meio por conta até da poeira, e esse 1 minuto e meio é para dar segurança, porque onde a gente passa nas vicinais, onde você passa em lugares que nem tem estrada, não há ponto de ultrapassagem. Às vezes a gente passa uma estradinha, às vezes a gente passa em trilho de trem, né? Então, como você não tem ponto de ultrapassagem, se você espalhar esse monte de câmera, ninguém vai ver uma emoção, ninguém vai ver ultrapassagem. Então, se você estiver assistindo no YouTube, você vai ver 10 carros ao mesmo tempo, você não conseguiu entender nada do que aconteceu. Então, o que a organização da prova, inclusive, faz para nós pilotos? Existe uma zona de espetáculo. A zona de espetáculo é onde as câmeras vão estar. Zona de espetáculo é uma briga nossa violenta. A gente não tinha ela foi criada de tanto a gente insistir, ela foi criada. E aí o que a direção de prova fez? Existe um trecho dentro, que é a zona de espetáculo, que ele vale mais ponto do que os outros. Então você pode ter perdido a etapa, mas ali você fez o melhor tempo, você ganha pontos para o campeonato. Você garante seu bônus, é um ponto extra. Isso é óbvio, né? O que nós vamos fazer? Ver os carros realmente chegando lá, entortando, a gente indo no limite ali no final. Aí quem que não gosta também, sabe que o YouTube inteiro tá vendo. É, lógico. Você tá no final de uma prova, assim, de 30 quilômetros, você tá cansado, vai fazer as últimas 3 curvas, não vai querer dar show? Lógico Com que certeza. Sim. Claro que vai. Sim. E aproveitando isso que você estava contando, né, João? Por você ter sido o primeiro a fazer a transmissão dos Sertões, você vem acompanhando a evolução dessa tecnologia de 2020 para cá. O que mudou? Como é que evoluiu? E como que a 2Live agregou valor ao seu trabalho nesse último ano agora? Olha, eu vou dar um exemplo que foi uma ideia legal que eles trouxeram para mim, tá? Eu acho que o principal no atendimento que a gente teve da 2Live foi realmente a proatividade das pessoas que estão trabalhando ali no campo junto comigo. Transmissão ao vivo, a gente costuma chamar internamente lá de casa do capeta. Sempre tem algum problema, ainda mais no ambiente inóspito que a gente faz. Então, o legal é ter alguém ali que está preparado para ver um problema e tomar uma ação rápida sem que tenha que passar por toda a direção e fazer a escadinha, entendeu? Então, assim, a pessoa que está ali, ela tem que ter uma proatividade em resolver o problema caso ele apareça. Esse porque a gente está muito distante, inclusive, da base onde vocês estão, quando a gente compete. Né? A zona onde as equipes estão, tem muitas vezes que ela é 20 km de onde as câmeras estão ali. De organização fato, de prova. A tecnologia do Live View, do Multilink, permite isso, né? Você não precisa estar grudado ali no teu campo de prova. Uma vez que a gente está transmitindo o sinal, ele pode estar com a base afastada, num lugar que ele sinta-se mais confortável, tenha mais segurança para trabalhar. A gente, para tentar mitigar essa parte que ele fala do que acontece, né? A gente se prepara bastante. Então, todos os equipamentos são certificados e testados antes da gente enviar para o João. A gente conta com um técnico presencial que ajuda na montagem, na certificação, né, na validação do sistema de transmissão no dia anterior à prova, e que para a gente é um desafio, assim como para o piloto, porque o circuito não é... A gente não tem essa informação com antecedência, ele né? é escondido da gente. Ele é escondido. Por uma questão de segurança e para que ninguém descubra, até da gente mesmo que produz a prova, isso talvez você não saiba, mas a gente não tem acesso ao track. Eu tenho acesso a um pequeno pedaço. Para explicar, né? No rally, toda a prova de rally, ela funciona do mesmo jeito. A gente recebe uma planilha poucos minutos antes do começo da prova. Na Meet Cup, nós passamos 3 vezes no mesmo circuito num dia, né? Em outros rallies, por exemplo, o rally de longa duração, você vai passar uma única vez ali. Então, o grande lance do nosso esporte, por isso que a gente tem um navegador do nosso lado, as pessoas costumam chamar de copiloto, não é um copiloto. Ele é o cara que vai ler todos os instrumentos que a gente tem, o pedaço de papel que deram pra gente com as instruções e traduzir aquilo para falar pro piloto a 150 km por hora, que em 150 metros não dá para ver nada, mas é uma curva que eu tenho que estar praticamente em primeira marcha. Então, o ambiente é inóspito absolutamente para todo mundo. Mas o que ele falou da proatividade aqui, e eu vejo os meninos trabalhando lá há 6 anos, são coisas do seguinte: às vezes a GoPro que está ligada fazendo uma largada de prova, toma uma pedrada que voou do carro e vai fazer o quê? O pessoal lá rala. No mundo ideal, a gente visitaria essa pista 1 mês antes, faria uma visita técnica, ia se certificar de todos os desafios e ia preparado, mas a gente fica sabendo na hora, assim como vocês. Vou dar um pequeno exemplo sobre coisas que acontecem durante uma Mitsubishi Cup, por exemplo. Nessa última etapa,
A gente teve 3 acidentes numa mesma curva ali nos primeiros 8 quilômetros. 4 acidentes. Nos primeiros 8 quilômetros de prova, eles pegaram e simplesmente falaram assim, vamos tirar a largada daqui e vamos cancelar esse trecho. Então vamos jogar a largada para frente desse trecho. O que aconteceu? Tinha toda a minha estrutura. Tinha drone, com mochila, câmera, 2 câmeras na largada. Arranca os caras, pega todo mundo, leva pra nova largada. Onde é a nova largada? Tudo isso tem que ser feito muito rápido. Eu era o próximo carro que ia largar. Exato. Que era da nossa categoria. Então você pega e sai correndo e vai e resolve. E a questão toda do nosso lado aqui, eu acho que dá para resumir o ao vivo é muito sério. O ao vivo não pode falhar. Exato. Então a gente tenta trabalhar para evitar qualquer contratempo. Então a gente tem esse técnico presencial que está auxiliando o João quanto à nossa tecnologia com ele, mas a gente tem um time muito grande que está aqui em São Paulo, no nosso escritório técnico, monitorando todos os equipamentos que nós estamos fornecendo para o João. Então essas 10 unidades de transmissão, essas 10 mochilas da LiveView, nós estamos vigiando uma por uma a transmissão e, caso necessário, tem o técnico no campo, mas tem um time na retaguarda olhando remotamente e que pode fazer intervenção e pode ajudar caso haja algum problema. E já aconteceu. Isso, eu queria pedir só para o João terminar o que ele estava falando. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar da micro... Eu ia terminar na microcâmera, que é o seguinte, é a ideia mais legal assim, que de se transmitir ao vivo, é você ter a sensação da dupla dentro do carro, que é isso aí, ó, exatamente isso que a gente está vendo. No nosso caso, ainda com o Plus, que é escutando a conversa entre o piloto e o navegador. Inclusive, a primeira vez que a gente usou a mochila de vocês, a gente estava com a câmera no carro do Bruno, se eu não me engano. Foi. E o navegador dele chama uns sacos delimitadores de curvas que eles usam de bolota. Então, isso ficou bem... que são aqueles ali, eu acho que dá até pra ver ali. É porque, assim, por mais que a gente saiba que tá sendo gravado ali, eu tô com concentração, simplesmente pra não ter um acidente, inclusive, né? Então, você não pensa em muita coisa. E esquece, vaza cada coisa. Então, enfim. Essa foi só uma curiosidade, mas a gente testou colocar uma mochila dentro do carro e sair transmitindo. E vamos ver o que acontece. Porque você não tem como criar uma rede... Pelo menos ainda, a gente já está estudando para criar uma rede de 4G. Essa é uma conversa que eu tenho com o Daniel, que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Hoje em dia, a gente depende de resto de 4G de operadora. Então, assim, coloca a mochila lá dentro, prende, coloca uma GoPro, pluga e vamos. E tá aí o resultado. A gente conseguiu transmitir ao vivo, de dentro do carro, a sensação e a conversa do piloto com o navegador, assim. Então, isso é uma coisa que é fantástica. Isso assim. que é muito legal, e eu ia perguntar isso pro Bruno, né? Como é que é, Bruno, ter todo esse staff, né, por trás? Porque, assim, imagina, você tá dentro do carro, você tem uma responsabilidade imensa ali, mas tem uma galera por trás, tem milhares de coisas acontecendo por trás, né? E você se vê depois aqui, né? Nesse vídeo, provavelmente, ou vê no YouTube a sua corrida. Você costuma se assistir? Conta pra gente como é que é contar com essa turma toda aí pra te dar suporte, né? Essa câmera que estava ligada agora aqui no carro, toda vez que a gente está em treino ou em competição, ela tá ligada e gravando. Principalmente, porque lembra que eu falei, a gente nunca passou ali, mas a partir do momento que eu passei a primeira vez e gravando, a gente tem um intervalo entre essas 3 corridas, um intervalo de 1h30. E aí sai correndo do carro, diz o que os mecânicos precisam fazer ali para arrumar para a próxima de ajuste, né, para a próxima corrida, senta, abre o notebook e fica vendo. E eu faço anotação junto com o meu navegador. Pô, isso aqui, Thiago, você me cantou que era uma curva tal e ela tem que ser de tal jeito. Ó, Bruno, aqui você freou perto demais e a gente entrou mais devagar. Então é meio que a telemetria é feita no olhômetro. Mas, por ser um ambiente muito inóspito, você não tem muita gente que vai até, às vezes anda 400, 500 quilômetros para ir assistir uma prova de rally que não tem uma arquibancada, que você tem que esperar o carro passar uma única vez e falar assim, andei 500 quilômetros para vir aqui. Ô, Bruno, passou. Tchum, e acabou. Então, é algo muito importante o registro, não apenas para diversão da gente, mas, pô, é uma categoria, é um esporte, é um negócio que movimenta dinheiro, que tem custo, que são os finais de semana, alguns são os finais de semana mais importantes do ano para algumas pessoas, né? Então, poder contar com um time como esse, tanto da Ponto 25, todo o trabalho que o pessoal da Spinelli Racing faz ali com a Mitsubishi Cup para ir atrás, principalmente de patrocinador, é incrível.
Tanto é que o João, ele brincou que ele até foge, porque segunda-feira, depois da etapa, eu tô lá, João, cadê os vídeos? Eu tenho um contrato com a Mitsubishi que eu preciso divulgar isso aqui. Eles falaram que você que tem que me mandar. Ele não tá mentindo, é verdade. E ele vai atrás, mas que imagina, quando eu fui para a categoria 6 anos atrás, uma das coisas era, num acordo que eu tinha com a Mitsubishi, de trazer mais visibilidade para que novos pilotos entrassem na categoria. Então, de que jeito se fizer isso, se não num vídeo? Olha só onde é que a gente está hoje, fazendo isso ao vivo. Passa, inclusive, muito mais credibilidade. Né? Quando eu falo para um patrocinador meu, cara, vai ter um ao vivo e nós vamos ficar no ar entre 8 da manhã e 3 da tarde, os caras não entendem nada. Não só no YouTube, como na Band Esportes hoje em dia, né? Mas tá Band Esportes é 1h30 só, mas no YouTube é das 8 às 4 da tarde, direto, prova inteira. E na Band Esportes é só na terceira volta. Para quem quiser assistir, então, hein, já sabe onde é que passa. Dia 29 de julho estaremos lá. E de fato, né? Perdão, interromper. Quem está assistindo em casa não faz a menor ideia do tamanho da estrutura e quantidade de pessoas que a gente tem ali para garantir esse evento. Aliás, um abraço para minha equipe, são 25 pessoas, não vou falar o nome de todo mundo, obviamente, mas todo mundo guerreiro que trabalha. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho de todos aqui, né? Bom, põe de novo para a gente aqui a câmera dentro do carro, que eu achei sensacional, produção, se vocês puderem. Dá para sentir a adrenalina, né? Desse esporte, dá vontade de estar aí dentro, eu não sei vocês, mas eu tenho vontade. Tem uma câmera aí filmando tudo, né? Esse que é o grande ponto. E aí, Daniel, eu queria saber, assim, qual é a tecnologia nossa que permite isso aqui acontecer? E queria que o João contasse um pouquinho também a história da história disso daqui. Como é que isso, né? Que você começou agora a falar um pouco, mas você não contou igual você contou para mim um tempinho atrás. Então, se puderem falar um pouquinho da tecnologia, agradeço. Essa câmera, inclusive, tem um certo envolvimento pessoal meu, porque eu sou um amante de automobilismo e fiquei muito feliz quando essa oportunidade bateu aqui. Falei, pô, essa é das que eu mais gosto. E desde o princípio eu conversei com o João. A gente tem que ter uma câmera on-board e isso valoriza demais a transmissão. E foi a primeira vez que você usou, né, on-board? Não, foi assim. A gente já vinha tentando tirar fazer... o som, se quiser, a gente vinha tentando fazer no ano passado... com um Starlink em cima do carro. Então a gente colocava o Starlink, imagina, né? O Starlink mal funciona bem parado. Assim, ele funciona bem para mandar um WhatsApp, não para transmitir vídeo em alta qualidade. Ele não consegue ser estável a esse ponto, então ele fica travando o tempo inteiro. A gente tentou, não conseguiu. Esse ano você veio com a proposta de colocar a mochila no carro. Eu falei, olha, legal, só que assim, eu tenho alguns medos. Qual que é meu primeiro medo? E se o carro capotar e eu perder a mochila, quem vai pagar? Começa assim, A gente conversou bastante. Então assim, a gente tem mochilas e mochilas. A gente tem o LU300, que é uma mochila mais de entrada, e tem o LU800. Meu sonho é colocar um 800 dentro do carro, porque eu acho que a gente vai ter um puta ganho, mas... Se o carro, Deus do livre, aconteça alguma coisa, o Bruno sabe que... Automobilismo é isso, né? Automobilismo é isso, pode acontecer e a gente pode ter o risco de perder essa mochila. Então, a gente coloca o 300 e funciona. Essa que é a verdade. Funcionou, a gente conseguiu transmitir áudio e vídeo com o rádio dos pilotos se falando. Então, assim, é um negócio muito vivo, ao vivo, de verdade. E, enfim, foi uma puta vitória pra gente. O Celso, que é o nosso host, o Celso Miranda, que estava transmitindo, ele não se continha, porque, cara, isso é um marco, é muito legal você conseguir ver ao vivo 2 pilotos de rally se falando e fazendo a prova. Então, assim, essa foi uma vitória que a gente tem que comemorar. E eu acho que dentro do que a gente faz junto hoje, da parte de transmissão, tá bem estruturadinho, tá bem arredondada a operação. O campo que a gente tem mais a crescer é na câmera on-board. É expandir isso aí. Inclusive, com ela, a gente trabalha até de uma forma diferente, né? Na transmissão para você. Em geral, para quem não conhece, o Live View é uma mochila que liga numa câmera, envia o sinal para um servidor que recebe. Esse servidor está no local da prova, na estrutura do João, recebe o sinal e dali ele faz a produção, o corte, o grafismo dele. Essa câmera on-board a gente não manda para o servidor, né? Ela vai para um cloud. A gente manda através de um serviço de nuvem, um serviço de protocolo de transmissão da Live View, chamado LRT, onde ele recebe direto no seu VMix, né? Ela não passa... Uma opção sua, né? Você preferiu fazer assim.
Mas é onde eu vou me esforçar da gente crescer mais ainda nessas onboards com vocês, pode ter certeza. Já a gente tá que nem a Fórmula 1, com o onboard dentro da viseira, né? Cara, é possível, tá? É possível. Quer? Eu posso ser cobaia. É possível. Pô, fechou parceria aqui já. Umas 3 vezes já. Já rolou uma parceria, Daniel. Pronto. Teve uma vez que ele rodou com a do Starlink que a gente usou 0, porque não funcionou. Não funcionou, né? Não funcionou. Teve uma vez que ele rodou e aí na outra etapa a gente pôs de novo. E ficou no teto? Não voa aquele negócio? Ficou. Ficou? Bem presa ela fica. Bem presa ela fica. A gente tem um piloto lá, o Glauber, que é o inspetor bugiganga, ele criou... Acho que usou na capa dele, não foi? Que ele tem com ímãs super fortes lá e tudo mais, colocava o Starlink lá dentro. Se capotasse, ela segurava o carro ali, além de tudo. Muito bom. Promissor aqui essa conversa. Daniel, acho que estou nas 2 últimas perguntas aqui agora. Queria te perguntar o que faz com que a Too Live seja uma empresa tão procurada para eventos esportivos. Qual você acha que é o diferencial? E enquanto isso aqui, a gente vai passar um videozinho que mostra a Too Live em ação. Pode ser sem som. E a gente ouve o Daniel falando. De fato, a gente tem uma atuação muito, muito grande no mundo dos esportes. Primeiro, o esporte sempre tem uma conotação do ao vivo, né? Não seja qual categoria, a maioria delas tem algum tipo de transmissão ao vivo. Seja TV aberta, TV fechada, seja para o YouTube, para as redes. E a gente criou um know-how de trabalho com ao vivo relacionado ao esporte, de entregar muita segurança para quem está operando, seja uma rede de televisão, seja uma produtora como a do João, seja uma produtora gigantesca, pequena, não importa o porte, a gente tem um compromisso muito grande de entregar um trabalho sério. Então, toda vez que é feita uma produção ao vivo, especialmente no esporte, tem uma preparação antes, tem uma visita ao local, tem um estudo, tem um projeto, tem um desenho técnico, tem uma verificação de todos os equipamentos, assim como o João falou, que os equipamentos, né, o LiveView, a mochila de transmissão, funciona com as redes móveis das operadoras. A gente tem acesso a mapas, a gente verifica na região qual é a operadora predominante na cobertura. Então, se é a operadora 1, 2 ou 3, e a gente reforça o sinal, a gente vai preparado, a gente leva os famosos chips, né, os SIM cards das operadoras, e descobre no local quem está melhor, quem está pior, e faz essa substituição. Deixa toda a operação segura, para que no decorrer do evento não haja esse trabalho. O trabalho tem que ser feito antes. E esse é um trabalho técnico, de um escritório técnico que a gente tem, que eu particularmente trabalho com muita confiança. Eu sei que quando eu fecho um negócio, eu fecho uma parceria como a Cujão, que é uma parceria grande, que vai cobrir um ano todo de eventos, e um evento de muita notoriedade. A Meet é muito famosa, ela passa na televisão, ela tem audiência no YouTube, tem que estar muito certinho. Então, o grande segredo, que a gente é muito querido nesses eventos e por quem produz, é porque a gente entrega uma operação suave no dia. A preparação é feita, a lição de casa é feita direitinho, para que no momento a gente não tenha intercorrências. Porém, assim mesmo como o João falou, acontece, de vez em quando acontece, e a gente tem recursos, tem ferramenta e tem pessoal treinado para desviar e contornar essas eventualidades que aparecem. Muito bom, Daniel, muito bom. E eu queria perguntar também para o Bruno aqui, mas acho que ele já até falou bastante. Eu vou fazer uma pergunta mais ligada a essa questão dos competidores, dos fãs, dos seguidores, que eu acho que você ainda não entrou nessa seara. Então, eu acho que a gente tem um outro vídeo também. Antes da pergunta, acho que vale rodar o vídeo, Jason. Põe aí pra gente, por favor, o vídeo do piloto mesmo. Quando eu cheguei aqui no box, eu descobri que a gente inaugurou a temporada vencendo a primeira bateria. É só a primeira bateria das 3, mas é uma felicidade, né? Olha, a Cup este ano faz 25 anos. Eu tô há 6 nela. Já dá pra ver uma diferença muito grande desde o ano que eu cheguei. Na época, ainda aprendendo o que é o rally, já sou do automobilismo há mais de 30 anos. Olha, uma máquina como essa aqui entrega, assim, do que eu já andei por aí, de nível internacional, mais uma vez. Esse carro aqui, ele podia estar em outras categorias, inclusive, ele podia fazer parte do rally de velocidade. O lance do câmbio sequencial aqui, moderno do jeito que ele é, as trocas de marcha muito precisas. Parece carro de Fórmula 1. Quem entende do que eu tô falando, dirigir assim, você tá pilotando o tempo todo no limite.
quero ser campeão, mas é óbvio. Quero demais. Então aqui a gente está podendo ver o Bruno em ação, né? E eu acho que aqui o que eu queria perguntar para você, Bruno, é como é que é a tua relação com seus fãs, com seus seguidores? Eu sei que você tem bastante seguidores aí nas redes sociais. Fala um pouquinho sobre isso e como que essa estrutura de transmissão ao vivo e as imagens contribuem para a sua relação com seus seguidores. Vídeo produzido e editado pela Ponto 25. É isso que eu ia falar, eu reconheci. Esse não fui eu que editei, não. Esse captura e edição Ponto 25. Esse vídeo está incrível. Olha só que coisa interessante, né? A gente, quando fala de rede social, né, do mundo digital, cada um tem o seu próprio uso, né? Eu por sempre ser do comércio físico, eu usei a minha rede social para minha comunicação. Sempre para trazer clientes para o meu ambiente físico, né? Eu tenho as barbearias, então eu quero que as pessoas cortem o cabelo. Tenho o meu estúdio de fotografia, eu quero que as pessoas vão lá tirar foto comigo. Tudo que eu faço ao redor disso, para chamar a atenção das pessoas, no final das contas, como é que você consegue atrair mais a atenção das pessoas? É despertando desejo, né? Toda a produção do meu conteúdo, ela sempre foi focada em homens que pudessem ser clientes finais meus nas minhas empresas, porque não faz nenhum sentido você ir pela pura alimentação do ego e para a rede social. Pode ser um uso desse? Serve para muita gente? Serve, mas eu não via sentido em fazer exatamente assim. Então, se eu não me engano, acho que 6 pilotos foram parar já na Meet Cup, porque ou já eram amigos, ou por um acaso me seguiam, e aí eu falei, olha, a Mitsubishi Cup agora ela tem um programa que é o Experience, você paga para ser um piloto durante um final de semana, e se realmente o piloto acelera, não tem limitador, o carro não tem nada. Se capotar, o problema é teu, né? Sabe que depois tem que pagar o prejuízo, mas você realmente vai lá e passa um final de semana inteirinho com instrução de profissionais, você vai com o navegador profissional, e essas pessoas, obviamente, elas se apaixonam. E depois entram para o mundo, né, do rally, o bichinho do rally pica. Quando pica, pega todo mundo. Então, essa relação com pessoas conhecidas ou desconhecidas sempre foi muito bacana, inclusive, para trazer pilotos para a Cup, falando como meu objetivo também pessoal de entreter com um conteúdo que seja de acordo com aquele público que eu gosto de atingir de novo para trazer para o meu ambiente físico, para pagar patrocinador. E convenhamos, quando a gente tem uma rede social bem produzida, quando a gente coloca material que ele é relevante para os outros, quando eu digo relevante é assim, se esse cara me segue, será que eu consigo pelo menos agregar valor ou pelo menos agradá-lo quando ele estiver no trânsito parado assim, sem paciência de ir para lugar nenhum e pelo menos alguma coisa que agrade aos olhos dele, em vez de uma reclamação, choramingar, falar de política. Sempre me norteei nisso. A produção desse conteúdo, inclusive, me ajuda bastante. É mais nichado. Claro, o automobilismo não é para todo mundo, assim, que gosta de ver, mas a quantidade de pessoas que eu já me aprofundei, que viraram clientes, que viraram amigos, que viraram pilotos da Meet Cup, e os patrocínios que eu já consegui, porque é o jeito da gente pagar um carro em rede social, né? Tem algumas outras maneiras as quais a gente faz pagamento de patrocínio na cota que a gente tem, mas principalmente a produção de conteúdo para a rede social, para o mundo digital. Não apenas para a gente, mas o que eu entrego para patrocinador também, para que ele use da maneira que ele queira. Muito bom. Conheci muita gente bacana por conta dos conteúdos que eu fui postando. Se abre, sim, muitas portas quando alguém já viu você antes em algum lugar, né? A rede social, ela oferece isso. É uma janela para o mundo, né? E fazendo esse tipo de conteúdo que ele produz da maneira que o Daniel pode colocar isso num broadcast. Muito bom. Uma parceria para prover conteúdo de valor, né? Exato. Seja nas redes sociais, seja nos canais. A gente vai chegando ao final aqui do nosso programa. Eu queria convidar vocês para dar uma contribuição final de algo que possa não ter sido falado aqui, que alguém queira complementar. Fiquem à vontade e a gente vai para o encerramento. Eu começo? Por favor. Não, eu acho que é legal só falar que a Mitsubishi Cup, o Bruno tava falando do Experience e tal. A Mitsubishi Cup é um evento muito legal para quem quer levar a família. Lá você consegue cortar seu cabelo na barbearia Corleone, você consegue tomar o seu cafezinho, tomar cerveja quem gosta, fazer massagem. Eles têm um lounge para receber as pessoas lá que é muito legal. Eu acho que essa é um dos atrativos, além da prova em si, né?
dos Quando que é a atrativos da próxima Mitsubishi etapa? Cup é em Termas de Imbirá. Termas de Imbirá, no dia 27 de 27 julho. de julho. Termas de Imbirá, onde que é? É mais ou menos 400 Interior. quilômetros aqui de São Paulo. Sempre as provas acontecem no interior de São Paulo. Mas e o que ele disse aqui, a Mitsubishi Cup é um evento família, é um evento muito bem organizado, é reconhecido pela Mitsubishi como o maior evento de todo o mundo, o maior e melhor organizado evento que leva o nome Mitsubishi do mundo. Né? O Giga, muitas das provas elas acontecem aqui no Autódromo Velocitar, que é um dos, fora Interlagos, é o único autódromo que corri. Se eu te falar uma coisa, mas só Sim, Interlagos, FIA. que são homologados FIA, Interlagos e o Velocitar. Velocitar é a casa da Mitsubishi Cup, né? É a casa da Spinelli Racing, inclusive, e os eventos, quando são feitos lá, 160, 170 quilômetros aqui de São Paulo, valem muito a pena de fazer uma visita. Você vive ali, apesar de a gente não ter muito contato com o carro em si na prova, e que isso mudou bastante já com a zona de espetáculo, que as pessoas podem ir, você vê o carro uma única vez, mas você tem conforto, tem uma sombrinha, tem água e tudo mais, mas pode levar a família inteira. Se você quiser assistir alguma coisa, teu filho quiser ficar brincando lá, tem os monitores, comida ótima, maravilhosa para todo mundo, um buffet servido ali à vontade. Quem tiver oportunidade, vá. É isso aí. Da minha parte, eu só queria mandar um abraço pro meu sócio, que normalmente é ele que vem para esse tipo de coisa. Eu caí nessa roubada dessa vez e estamos aqui. Espero que tenha conseguido contribuir aí para vocês, para bater um papo sobre nosso trabalho, né? Que no fim é isso. Foi ótimo, foi ótimo. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Então, eu conversei com Bruno, piloto de automobilismo, João, sócio-diretor da Ponto 25, e Daniel Neves, aqui da Too Live. E eu sou a Viviane Paladino, como apresentadora convidada aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos. A gente vai tirar uma fotinho aqui depois que fechar a gravação. E obrigada. Acompanhem a gente nos próximos programas. Lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser avisado nos próximos programas aqui no YouTube do Eu Amo Live.